Olha, falando um pouquinho sobre a questão de Elon Musk, a defesa da plataforma X aqui no Brasil informou ao STF, inclusive ao ministro Alexandre de Moraes, que a rede social vai continuar a cumprir integralmente quaisquer ordens emitidas pela Corte e também pelo Tribunal Superior Eleitoral. A manifestação dos advogados da plataforma aqui no Brasil ocorre dias após o dono da rede social, o bilionário Elon Musk, ter atacado, entre muitas aspas, o ministro Alexandre de Moraes. Então, peraí. Irã envia mísseis e o Elon Musk ataca o Supremo, é isso? Essa imprensa é muito safada, meu. A imprensa usa esse verbo, Pitori, desde o comecinho das críticas. Não, né? Mas o Irã enviou mísseis para Envia uma pizza, um míssil e um drone. Pois não, João? Bom, essa manifestação acontece após as críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Elon Musk disse que não cumpriria as ordens de bloqueio de contas emitidas pelo magistrado. Bom, a defesa do X aqui no Brasil disse ao Supremo o seguinte: por fim, conforme já comunicado à Polícia Federal, a X Brasil informa que todas as ordens expedidas por esse egrégio, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, permanecem e continuarão a ser integralmente cumpridas pela X Corp. No documento, a filial brasileira do X também informa ao STF que a X Corp dos Estados Unidos foi intimada pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre as ordens do Supremo brasileiro em relação à moderação de conteúdo e comprometeu-se a manter Moraes informado de quaisquer informações que recebesse sobre o tema em cumprimento ao seu dever de transparência e lealdade processual. Pittoli. Cláudio, o jogo é jogado, certo? O jogo está sendo jogado e vou dizer, as mexidas de peça do Elon Musk, não é à toa que o cara é um dos mais ricos do planeta, não é à toa que ele tem o que tem, construiu o que construiu ao longo da vida. Qualquer reação de Alexandre de Moraes agora, e o Didi ontem mandou muito bem no comentário, ele teve ontem à tarde com a doutora Ludmila Lins Grilo, qualquer mexida de peça do Alexandre de Moraes, ele vai perder. Se ele retroceder, perdeu. Se ele avançar, perdeu. Porque o que acontece? Nós temos hoje, por exemplo, um crescimento. Cristina Grêmio, a Cris que já vai conversar com a Auriverde, a Cris subiu, depois desse movimento todo do Twitter, né, da censura, do shadow banning, né, o esquecimento, o esconder perfis de direita e tal. Desde o início dessa história, a Cristina Grêmio, isso é um exemplo, subiu 8 mil, teve 8 mil a mais seguidores no Twitter, algo que ela não conquistava há mais de ano. Há mais de um ano, a Cris não conseguia 8 mil. Em uma semana fez 8 mil. Como é que você explica? Porque a plataforma tirou da sombra esses perfis conservadores de direita. Mostrando o seguinte, arrefeceu. Não vai ter novo pedido. E aí entra o papel do Elon Musk e as suas jogadas e o papel da imprensa séria. Qual o papel da imprensa séria aí? A gente diz, e o Cláudio que me ensinou isso, que o tempo da imprensa é um, o tempo da justiça é outro. Só que qual é o tempo da imprensa? Eu preciso cuidar dos tempos, porque se fosse aqui tratando de um Zé qualquer, eu diria o seguinte, acendeu a luz, a imprensa acende a luz. Numa sala escura, a imprensa acende a luz. A rataiada se esconde. Como estou tratando de ministros do Supremo, eu vou tratar de outra forma. Acendeu a luz, eles ficam mais comedidos e provavelmente novos pedidos incumpríveis não sejam feitos. Ô, Pingou, Cláudio. Ficam mais zelosos, mais cautelosos. Não, Pingou. Tá tudo certo? Não, me ajuda aí, Pingo. Ficam mais zelosos e cautelosos. Hã? É cabo, Cláudio. Fica mais zelosos e cautelosos. A comportamento dos ministros. Acendeu a luz, eles ficam mais zelosos Certo. e cautelosos. Mas e aí? Essas mexidas do Elon Musk, sensacionais. Alexandre Pittoli, quando no sábado ele fez a manifestação de sábado para domingo, uma pergunta, ele não fez uma acusação.
No domingo, houve manifestação da agência de notícias e do ministro Alexandre de Moraes informando que inseriu ele. Aquela reação do ministro Alexandre de Moraes foi tão colérica, tão violenta dentro da velocidade jurídica, tão fora da normalidade jurídica, tão desproporcional. Foi algo assim tão absurdo que eu passei a duvidar da estabilidade emocional da pessoa Alexandre de Moraes. Porque um jogador estratégico, Alexandre, um jogador de direito, ele tem que ser estratégico. A ciência jurídica, o direito, nós, sociedade humana, desenvolvemos para evitar exatamente o rompante da reação emocional, violenta, desproporcional. Para isso que existe o direito. Quando eu, por exemplo, sofro uma agressão violenta de uma pessoa, a pessoa assassina uma pessoa da minha família, o meu rompante humano normal, eu vou lá e quero matar essa pessoa. Eu quero fazer justiça com as próprias mãos. O direito foi desenvolvido pela sociedade humana para que ninguém, isoladamente, faça justiça com as próprias mãos. Você leva o problema para alguém que não tem relacionamento emocional com a situação, você cria um monte de regras, você cria o devido processo, ampla defesa. É para isso que existe o direito. Porque sem o direito, Alexandre, a gente parte para porrada no mesmo dia e a gente vive em guerra todos os dias. Então, a reação do ministro Alexandre de Moraes no domingo à pergunta do Elon Musk foi tão desproporcional, colérica e virulenta que eu passei a duvidar da estabilidade emocional dele. Qual a consequência disso? O famoso, você falava isso aí, o cara faz tanta coisa que vai fazer besteira. E uma hora a besteira vai ser tão grande que não vai dar para esconder. Chegou nesse momento. Ele pegou um cidadão estrangeiro que fez uma pergunta... Com a força que tem. E jogou o cara dentro do inquérito. Quando eles pegaram... Porque veio de Brasília a ordem para parar o jornalista português. O nome dele é? Sérgio Tavares. O Sérgio Tavares. Quando Brasília deu essa ordem para a Polícia Federal, que é uma ordem política, uma ordem de bastidor, uma ordem que o delegado foi lá na cara do Senado fingir que não existe, foi uma besteira que se não existe o Alexandre Pitoli com o Eduardo Borgo lá indo pro aeroporto e disponibiliza o advogado Eduardo Borgo para assessorar imediatamente o português, ao acontecer esse acaso, que não é um acaso, eu vou lembrar porque a imprensa nenhuma fala, isso me deixa muito triste, foi a tua vaquinha que pagou a passagem dele. E acho que eu me lembro, acho que foi naquela mesma semana que você teve essa ideia. Foi. Então ninguém tinha planejado aquilo. Você sem querer, querendo ajudar a divulgar, você sem querer criou uma variável que ninguém tinha previsto. Tiveram que improvisar. Ao improvisar, fizeram aquela besteira. Para a bênção do Brasil, naquele momento, você também estava chegando em São Paulo para buscá-lo. Foi informado... Não, eu não ia buscar, eu ia direto pro evento, mas a gente acabou indo para salvá-lo. Aí você teve que buscá-lo. É. E para sorte de que Deus apoia esse país, do teu lado tinha uma pessoa que é um advogado com mais de 20 anos de experiência em direito criminal, que é Eduardo Borgo. Então, foi uma bênção para o Brasil, porque ele foi lá, assessorou, aquela questão do jornalista se tornou uma questão global, a imprensa do mundo já falou, peraí, como é que foi? O jornalismo fica revoltado. Aí o Alexandre de Moraes sobe o tom como ministro do Supremo, presidente do Conselho Integrado de Defesa do enfrentamento à desinformação. Ele cria essa situação e todo mundo fala, peraí, o cara faz uma pergunta no Twitter, o ministro ataca. Então esse desequilíbrio é muito importante para todo mundo que está enfrentando essa ditadura. Temos que criar fatos e momentos não previstos no jogo. Como a maioria dos deputados e senadores é um bando de covarde, de rabo preso, preocupado com dinheiro, como a maioria da imprensa é um bando de rabo preso, preocupado com dinheiro, ele nadou de braçada. Agora é a situação que você falou, que o Didi falou, é perde-perde. Se recuar pro orgulho deles, perde. Se avançar para a realidade, perde. A verdade é a seguinte, brasileiros não sabem muito, e acho que o Alexandre de Moraes desconsiderou isso daí.
Existe um negócio chamado compliance na maior parte das empresas. Há anos eu, como advogado, atuo com essas questões e vários advogados atuamos. Elas têm regras para seguir, elas têm que obedecer a lei. Desde 1997, na Alemanha, criaram uma lei alemã proibindo que as empresas alemãs declarassem no imposto de renda da empresa alemã o quanto ela gastava subornando o país do terceiro mundo. Porque até 97, a legislação europeia, e tem países na Europa que aceitam até hoje, uma empresa europeia pode declarar quanto ela gasta subornando países do terceiro mundo. Isso é posto como despesa para bater no gasto dela e diminuir o imposto. A Alemanha falou assim, nós não podemos, como país, admitir que as nossas empresas declarem que subornam. Baixou uma lei em 97, que passou a ser feita só vale 5 anos depois. A partir de 5 anos depois, 2002, a Alemanha foi para cima. Foi por isso que aqui no Brasil estourou o escândalo daqueles trens lá... Da Siemens. Da Siemens, porque o presidente aqui falou, ó, esqueceram de falar isso. A Siemens fez lá um acordo de leniência de 1 bilhão de euros por causa dessas corrupções. Então o Alexandre de Moraes, quando ele bateu no Elon Musk, ele não tem noção dessa consequência para compliance mundial, que é o seguinte, o governo dos Estados Unidos fala o seguinte, peraí, você empresa americana, você não tem direito, por lei americana, de subornar, de praticar crime ambiental, de praticar sonegação de imposto. Você não pode ficar fazendo crime lá no terceiro mundo. Isso é normal, o Brasil tem regras assim também. Só que na hora que o Alexandre de Moraes faz isso, agora o Congresso americano falou assim, peraí, eu quero saber tudo o que tem sido feito, por que você tem falado isso, por que você foi incluído no inquérito, porque o ministro lá pode estar certo, você pode ser um bandido, Elon Musk, você pode estar praticando crime, e aí agora vai ter que dar transparência no nível que o Alexandre de Moraes não tem controle. A vaca foi pro brejo. Por isso que domingo os advogados indagaram ao Supremo, nós precisamos das informações, e por isso que nós todos temos direito agora de pedir para todas as plataformas, por favor, eu gostaria de saber quais documentos têm relacionados a mim. A gente tem esse direito agora no Brasil, porque levantou-se uma dúvida oficial através do Supremo Tribunal Federal. É a liberdade. É a liberdade. Graças a Deus.